Você também tem muito medo de ser uma pessoa sozinha? Nossa, esse muito medo ficou demais. Acho que esses negócios que dá um eco no microfone também. As pessoas não aguentam, né? A minha voz. Você também tem muito medo de ser uma pessoa sozinha? Você também já se pegou pensando que o fato de ser só ou de um dia talvez ter que enfrentar a solidão causa um certo desespero? E por conta disso, você é daquelas pessoas que se doa demais e doa muito do seu tempo para estar próximo das pessoas, não negando nada e fazendo tudo para todo mundo? Nesse vídeo de hoje eu quero falar para você qual o grande equívoco, o grande erro que a maioria das pessoas comete e que elas acham que agindo desta forma elas vão evitar a solidão, quando na verdade eu vou te dar uma top dica e vou falar desse erro que certamente vai abrir os seus olhos para você nunca ser uma pessoa sozinha. Pelo contrário, você vai entender que uma certa atitude que você precisa ter vai te ajudar muito mais com relação a isso do que fazer o contrário do que eu vou te dizer. Solta a vinheta aí! Antes de mais nada, se inscreve no meu canal e curta Kátia Bazan no Facebook. Então se inscreve lá no YouTube, Kátia Bazan, curta minha página no Facebook, Kátia Bazan, beleza? E compartilha esse vídeo se você realmente sentir que ele fez sentido para você e que pode fazer sentido para outras pessoas. Bom, não sei se você já vem acompanhando o meu trabalho, se você está me vendo pela primeira vez, mas eu já tive um espaço holístico, um espaço de terapias holísticas, né? Onde eu tinha vários trabalhos ali. Entre eles, tinha uma terapeuta que fazia um trabalho com tarô. E ela fazia um trabalho incrível, as pessoas amavam o trabalho dela. Amam, né? Porque ela ainda atende, ela ainda trabalha, mas a gente não tem mais a parceria que a gente tinha. E eu lembro de uma história muito interessante que me fez refletir sobre o que eu quero trazer como dica nesse vídeo. Veio uma senhora e o seu filhinho de uns 40 anos consultar, fazer tarô. E a mãe trouxe o seu filho, né? Porque por conta dele ser muito pequenininho, ele precisava da mãe ali junto com ele. Mas enfim, para ver como às vezes as pessoas crescem e elas continuam tendo os mesmos padrões, né? Não tinha necessidade dele vir com a mãe fazer uma consulta, mas ele veio com a mãe fazer uma consulta mesmo já tendo uns 40 anos. E aí, ela fez o atendimento dela, ele ficou meio que pela rua, um pouco tímido, assim, não ficou ali conversando comigo. Quando chegou a vez dele, ela ficou conversando comigo e, olha, não parava de falar um segundo, pra ser bem sincera. E aí, enquanto ele fazia o atendimento, ela começou a me perguntar sobre a minha vida, né? E ela perguntou, você não tem filhos? Eu acho que na época eu devia ter uns 28, 29 anos. E eu falei, não, e não tenho a intenção de ter filhos, eu acho que eu não vou ter. E ela, mas por quê? Porque tu já é casada, tu já tem uma vida e não sei o quê. Começou com aquele papo, né, que a família, que as pessoas cobram, que a sociedade cobra, né, de um casal que já tá um tempo junto, é meio que obrigado a ter um filho, quando isso não é uma realidade. Você tem filho se você quiser. E eu e meu marido, a gente fez uma escolha e pelas escolhas que a gente tá tendo, pelos projetos de vida que a gente tem, eu acredito que a gente não vai ter filhos. E tá tudo bem, é uma escolha nossa. Mas ela não entendia por que eu não queria ter filhos. Então ela começou a querer me convencer que eu tinha que ter filhos. Porque eu ia ser uma pessoa muito sozinha na velhice, não ia ter quem cuidasse de mim. Como que eu ia viver sem ter um filho? Isso não é normal, isso não é real. E eu fiquei ouvindo ela falar, respeitei a opinião dela, né? Às vezes respeitar não quer dizer que você concorda, você apenas respeita, você ouve, porque você é uma pessoa educada, mas não quer dizer que o que a pessoa tá te falando faz sentido pra você, faz sentido pra ela, mas não faz sentido pra mim. E aí eu deixei ela terminar de falar, depois eu falei pra ela, olha, eu não vou ser uma pessoa sozinha por vários motivos. Primeiro, você é sozinho quando você acha que você tem que sempre estar perto de pessoas porque você não consegue ficar com você mesmo. 2, você fica sozinho quando você tem essa mentalidade que só as pessoas que estão ao seu redor, que só a sua família existem. No meu caso, eu trabalho com milhares de pessoas. Eu nunca me sinto sozinha. Porque eu posso não ter fisicamente as pessoas comigo, mas eu tenho muita gente que acompanha meu trabalho. Eu trabalho com muitas pessoas, então eu nunca estou sozinha. E se eu ficar velha e eu não tiver filhos para cuidar de mim, aliás, eu acho que a gente nem tem que pensar em ter filho
querendo ser uma mala na vida deles, entendeu? Tipo, eu vou ter filho pra ele cuidar de mim na velhice. Ah, não, por favor, né? Outro dia um amigo me falou isso. Vocês têm que ter filho pra ter quem cuide de vocês. Eu falei, que isso? Eu não quero ser uma mala pro meu filho. Coitado, se eu tiver filho, que eu não quero que ele cuide de mim na velhice. Deixa eu me virar. E aí eu falei pra ela, se eu ficar velha e eu achar que eu tô sozinha, nada impede que eu vá fazer um voluntariado, que eu vá cuidar de crianças, que eu vá cuidar de idosos. Tem milhões de possibilidades para você não ser uma pessoa sozinha. Você é sozinho porque você quer ser. Ou porque você tem na sua mentalidade que ser sozinho é igual a não ter as pessoas que eu quero perto de mim. Essa é a grande questão. O grande erro das pessoas é que elas acham que elas têm que estar perto das outras pessoas, fazendo tudo para elas para não ser sozinho. Quando na verdade isso é uma grande fuga de você mesmo. Você é a pessoa que tem que dar mais atenção a si próprio. Você é a pessoa que tem que se amar. Você é a pessoa que tem que gostar da sua própria companhia. Às vezes eu vejo pessoas falando, eu não consigo ter um relacionamento. Aí eu pergunto, tu consegue te relacionar contigo mesmo? Porque se você não consegue se relacionar consigo mesmo, se você não se aguenta, como é que uma outra pessoa vai te aguentar? Entende? Então esse é o conceito para você entender essa questão de solidão. A solidão, ela está muito relacionada à maneira como você se relaciona com você mesmo. Eu não tenho medo de ser uma pessoa sozinha, porque eu tenho milhões de possibilidades para encontrar pessoas dos mais diversos tipos de pessoas no mundo. Eu não preciso ficar no meu mundinho achando que todo mundo que me conhece tem que estar perto de mim. Isso não é um conceito de estar em companhia de alguém. Para mim, estar perto de pessoas requer você fazer o bem para todo mundo, independente de quem seja, e querer estar no meio das pessoas e não ser um bichinho do mato. Hoje eu tô aqui falando na câmera, bem feliz, gosto de fazer isso, adoro gravar vídeo, mas nem sempre foi assim. Quando eu era criança, era um bichinho do mato. Inclusive, se tiver uma foto aí, o Patrick bota pra vocês da minha carinha de bichinho de mato. De mato é bom, né? Do mato. A minha mãe sempre contava que a gente ia pros aniversários das outras crianças e eu grudava no braço dela e não saía de perto dela por nada no mundo, de tão tímida, de tão quietinha que eu era. E hoje eu transformei isso, porque eu quis. Entende? Então, quando você quer, você consegue tudo que você é capaz de querer e tudo que você tiver vontade de querer na sua vida. Então, ser só não significa que você tem que estar perto das pessoas que você quer estar. Você pode estar num mundo de oportunidades, cheio de pessoas ao seu redor e se sentir sozinho, como você pode estar sozinho e se sentir muito preenchido. Então, isso é um conceito que você leva para a sua própria vida e age condizente com a solidão ou não. Você que escolhe, a escolha é sua, tá bom? Se você gostou, compartilha esse vídeo, me siga nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!